Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é um grande prazer estar em sua companhia. E aqui você sempre fica bem informado. Para começar, uma notícia que vai interessar para muita gente. O Mutirão do Emprego tem vagas para 6 mil pessoas em São Paulo. Os profissionais mais procurados são motoristas, entregadores, vendedores e atendentes. O evento voltou a ser presencial depois de 2 anos. O Mutirão Nacional do Emprego começa no dia 16 de maio e olha só, diversas empresas estão interessadas em contratar 6 mil pessoas só na Grande São Paulo. Essa vai ser a 7ª edição do evento, promovido pelo Sindicato dos Comerciários e pela União Geral dos Trabalhadores. E ele volta a ser presencial depois de 2 anos, por conta da pandemia. Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Goiânia, Campo Grande, Curitiba, Recife, Porto Alegre e Distrito Federal também vão realizar os mutirões. O maior número de vagas é para motorista, entregador, vendedor interno e externo e atendente. É importante que o candidato leve os seus documentos impressos e também o currículo. Outras informações pelo site ugt.org.br. Olha, começou hoje o prazo para inscrições do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. E logo nas primeiras horas da abertura das inscrições, os candidatos já relataram problemas. Por volta das 7 horas da manhã, candidatos que tentaram iniciar o processo de inscrição no Enem não conseguiram sair da primeira etapa. Segundo reclamações publicadas no Twitter, o problema começa logo no início do processo, na parte da verificação, onde a pessoa confirma que é realmente ela que está fazendo a inscrição. Mas pelo menos haverá tempo para resolver o problema, já que as inscrições do Enem vão até o dia 21 de maio. O prazo também é o mesmo para a solicitação de atendimento especializado, que deverá ser feita no momento do cadastro do candidato. A taxa de inscrição para quem não conseguiu a isenção deverá ser paga até o dia 27 de maio. O valor é de R$ 85 e pode ser quitado de 2 formas, cartão de crédito ou Pix, além do tradicional boleto. Só após o pagamento a inscrição é confirmada. Os inscritos poderão fazer as provas nas versões impressa e digital. Os exames serão realizados em 2 domingos consecutivos, nos dias 13 e 20 de novembro. E agora a gente fala de economia. As vendas do comércio cresceram 1% em março, na comparação com fevereiro. Essa é a terceira alta seguida, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo IBGE. No acumulado no ano, o varejo registra avanço de 1,3% em volume de vendas. Já no acumulado em 12 meses, passou de 1,7% em fevereiro para 1,9% em março. Com a nova alta seguida, o setor está 2,6% acima do patamar pré-pandemia, mas ainda 3,5% abaixo do pico da série, registrado em outubro de 2020. O resultado veio acima do esperado. Segundo o IBGE, uma sequência de altas seguidas como essa não ocorria desde maio a outubro de 2020. Segundo o Instituto, esses 3 meses de alta significam um trimestre forte, embora os crescimentos ainda não sejam iguais entre todas as atividades. Regionalmente, as vendas cresceram em 19 das 27 unidades da federação, com destaque para Goiás, Roraima e Pernambuco. E a arrecadação dos impostos cobrados sobre os combustíveis nos 4 primeiros meses deste ano foi a maior já registrada na história. A soma total do ICMS somou 34 bilhões de reais. E esse valor deve subir ainda mais, já que a maioria dos estados ainda não divulgou o balanço. Os dados fazem parte do boletim preliminar do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. O balanço se refere ao ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. O tributo é cobrado pelos estados e, de acordo com os dados apresentados, a arrecadação sobre o petróleo e os combustíveis já soma 34 bilhões e 300 milhões de reais nos 4 primeiros meses deste ano. Esse é o maior número já registrado para o período na série histórica, que teve início em 1999 e representa um crescimento de 12,9% na comparação com o ano passado. O aumento na arrecadação do ICMS está relacionado diretamente com o aumento do preço do petróleo e dos combustíveis no ano passado. E esse número deve crescer ainda mais. Isso porque a maioria dos estados brasileiros ainda não enviou as informações referentes ao mês de abril.
entre os quais São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os dados devem ser fornecidos até o final de junho. O CONFAS é um órgão chefiado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, mas também conta com a participação dos secretários da Fazenda dos estados. E o governo de Israel destruiu nesta terça-feira um prédio de apartamentos onde viviam famílias palestinas. Acompanhe na reportagem. No último episódio de despejos em Jerusalém Oriental, Israel destruiu o prédio de uma família palestina nesta área sob ocupação do Estado judeu. Pelo menos 35 pessoas ficaram desabrigadas com o fim da construção, que tinha 5 apartamentos. O episódio ocorreu no bairro de Silwan, localizado próximo à Cidade Velha e onde muitos colonos israelenses se estabeleceram nos últimos anos. O Crescente Vermelho Palestino registrou 5 feridos em confrontos entre a polícia israelense e moradores do bairro contrários à demolição. Na parte oriental de Jerusalém, ocupada e anexada por Israel, centenas de famílias palestinas presentes há décadas enfrentam ordens de expulsão, especialmente no bairro de Sheikh Jarrah e Silwan. Em maio de 2021, manifestações de apoio a famílias ameaçadas de expulsão terminaram em confrontos com colonos e a polícia israelense. Esses choques anteciparam uma sangrenta onda de violência em Israel e nos territórios palestinos. Segundo a ONU, cerca de 40 construções foram destruídas desde o início do ano em Jerusalém Oriental, causando o deslocamento de pelo menos 100 pessoas. E agora a gente fala da guerra na Ucrânia. Os ucranianos tentam voltar à vida normal, mesmo com bombardeios russos sendo registrados em várias partes do país. Em Kiev, a prefeitura disse nesta terça-feira que quase 2/3 dos 3,5 milhões de habitantes da cidade retornaram à capital ucraniana. O prefeito Vitaly Klitschko ressaltou que, apesar do toque de recolher, dos controles nas estradas, as pessoas podem retornar se o medo não for um empecilho. A autoridade até agora havia pedido aos habitantes que tivessem paciência antes de voltar. Klitschko destacou que não pode proibir que os moradores de Kiev retornem à capital, mas pediu cautela. No dia 10 de março, 2 semanas após o início da invasão russa, o prefeito de Kiev informou que metade da população da cidade havia fugido e que pouco menos de 2 milhões de pessoas permaneciam na cidade. E agora a gente fala de pandemia. A Organização Mundial da Saúde criticou as medidas tomadas pela China para conter a Covid-19. A OMS afirmou que a política chinesa de combate à doença, denominada Covid-0, é impossível de ser executada. Meses após o surgimento do novo coronavírus na China no final de 2019, Pequim adotou uma drástica política de contenção da doença, que ficou conhecida como Covid-0. Testes são realizados incessantemente e metrópoles são confinadas, como Xangai, levando a população a ter dificuldade de se abastecer, inclusive de alimentos. Nesta terça-feira, a Organização Mundial da Saúde disse que a Covid-0 era impossível de ser executada. We have discussed about this issue with Discutimos esse assunto com especialistas chineses e ressaltamos que a abordagem não será sustentável e, considerando o comportamento do vírus, acho que uma mudança seria muito importante. Considering the behavior of the virus, I think a shift will be very important. No final da semana passada, a China voltou a anunciar que mantinha a estratégia de Covid-0, apesar da crescente insatisfação da população em Xangai, onde moradores confinados protestam batendo panelas nas janelas. O gigante asiático enfrenta a pior onda epidêmica da doença desde a primavera de 2020. E essa edição fica por aqui, mas amanhã eu volto com mais notícias do Brasil e do mundo para você. Até mais!